Não é só o plano diretor que é polêmica na Câmara de Vereadores. Além do edital do transporte coletivo, tem ainda a revisão dos valores do IPTU, tema que o Conversas Cruzadas retoma hoje. A discussão é sobre a legalidade do projeto e muito mais. O discurso oficial é que os mais pobres ficarão isentos ou terão redução do imposto, do valor. E os imóveis que mais tiveram valorização nos últimos anos serão reajustados. Se faz, assim, justiça fiscal ou quem vai pagar a conta será a classe média? É o nosso assunto a partir de agora no Conversas Cruzadas desta noite. Conversas Cruzadas, você pode interagir aqui conosco através das redes sociais, do e-mail, que é o conversas@tvcom.com.br, e Twitter e Facebook. Hoje aqui conosco estão o presidente do Secov, o Sindicato da Habitação, em Florianópolis e Tubarão, Fernando Vilrich. Também aqui conosco o advogado tributarista Diogo Nicolau Pizzica. O programa recebe também especialista em direito constitucional, Gabriel Mourão Casap. E ainda aqui conosco o advogado, professor de Direito Tributário, Vicente Capella. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje no Conversas Cruzadas na TV Com, que tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial Caminhos de Compostela, seus melhores destinos estão por vir. Um empreendimento RDO. Cresci 40 anos, confiança e seriedade como o maior patrimônio. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Queires, Natal da Sorte Queires, compre e concorra a 6 carros. Bom, primeira questão, teremos aí a estimativa de um aumento de 30% na arrecadação municipal. A intenção do projeto é fazer justiça fiscal, ajudar os pobres ou aumentar a arrecadação? Boa noite. Boa noite a todos. 30% é o resultado para a prefeitura. Para a prefeitura. Para o bolso do contribuinte, prepare-se. Isso vai ser muito mais. Porque eu acredito que a gente possa dividir em dois itens os contribuintes do IPTU daqui para frente. Quem vai estar dentro do IPTU social vai pagar R$20, esse vai baixar, não há a menor dúvida. A prefeitura fala em 50 mil imóveis. E nós teremos o restante da população. Para esse, a subida do IPTU vai ser, sem dúvida nenhuma, bem mais do que os 30% anunciados. Tá, agora o seguinte, Diogo, quem é que paga essa conta, no teu entendimento? É a classe média? Porque temos aí a isenção até 5 salários mínimos. É isso, né? A isenção até 5 salários mínimos. E tem algumas características pessoais em relação, tem que ser aposentado, tem que ser um único imóvel, mas a grosso modo 5 salários mínimos. Tá. Passando de 5 salários mínimos, foram 5 salários mínimos mais R$20, vai ter aumento, ou não estando numa área social. A questão é a seguinte, quem é que paga essa conta? Eu não tenho dúvida que todos pagarão a conta. A gente está falando de justiça social, justiça fiscal, num país que não tem dúvida que o aumento do IPTU fará a justiça fiscal. Até porque a nossa justiça fiscal ela é feita com o aumento da carga tributária. É isso que a gente aprendeu no dia a dia com o Brasil. Bernardo Ribeiro de Moraes, talvez um dos maiores tributaristas do Brasil, ele dizia que o nosso sistema tributário ele parece um deus indiano multifacetado. Se analisar pela ótica da economia, o nosso sistema tributário seria o que tivesse menor impacto na economia. Se olhasse pelo lado contabilista, é o que tivesse um sistema menos burocratizado. Se formos olhar pelo lado do contribuinte, é que tem a menor carga tributária, e se for olhar pelo administrador, o que tem a maior carga tributária. E eu não tenho dúvida que a justiça fiscal que foi utilizada no nosso país foi a que tem a maior carga tributária. Não estou aqui a dizer se o IPTU é um tributo devido ou indevido, se o aumento deve ser feito ou não se deve ser feito. O problema é que se nós analisarmos toda a carga tributária nacional, se torna até uma vergonha falar em aumento de tributo no cenário nacional e do que se verifica hoje em dia. Embora eu volto a dizer que eu sou a favor de recolher os tributos que estão para a municipalidade. É aqui que eu vivo, é aqui que eu estou e eu luto pelo que o meu município tenha um crescimento, mas também que tenha um crescimento em educação, saúde e todos os elementos básicos para a sociedade. Qual é o impacto já analisado, né, pelo Secov, o Sindicato da Habitação? Que tipo de impacto no dia a dia do cidadão?
nas relações de mercado, nos aluguéis. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite aos colegas que estão aqui. Bom, cercado aqui de colegas advogados, né, eu vou na condição de presidente do sindicato do Secov, né, Sindicato da Habitação, que congrega as empresas do mercado imobiliário, tentar dar alguns aspectos um pouco mais mercadológicos, né. Primeiro, vale lembrar que, com relação à questão do IPTU social, né, nós fizemos um estudo, né, a entidade fez um estudo que a gente divulgou nesse ano, né, demonstrando que ao longo de 3 anos aí foram mais de 300 projetos de lei na nossa Câmara de Vereadores, regularizando ruas abertas clandestinamente, ou seja, a forma que o parcelamento do solo se dá de maneira geral na nossa cidade é de forma irregular e clandestina. E agora a gente verifica, pelas características daqueles que vão ser beneficiados por esse IPTU social, que na verdade, na prática, vai ser uma isenção de IPTU, porque R$20 de IPTU não paga nem o boleto e a emissão e a tarifa de liquidação de cobrança do título, não é verdade? Então vai ser uma isenção de IPTU. Via de regra, a gente pode dizer que a grande maioria desses imóveis ou terrenos, ou enfim, que vão ser beneficiados por essa circunstância, sem dúvida nenhuma, na verdade, são oriundos muitas vezes de parcelamento do solo irregular e clandestino, que já trazem um ônus para o nosso município muito grande, né? Porque são formas de empreender que não existe por parte do empreendedor nenhuma contrapartida prevista pela legislação, né? Então, são ruas que muitas vezes não têm esgoto, iluminação pública, o caminhão de lixo não consegue nem entrar e assim por diante, né? Então ainda vem agora a questão do IPTU social, né? Não sei até que ponto isso é ou não é efetivamente justiça, né? Do aspecto mais agora voltado para a questão do aluguel, né? Acontece que hoje os contratos de aluguel, né, via de regra residencial aí com prazo de 3 anos, quem tem contrato em vigor ano que vem vai ser surpreendido, né? Porque o inquilino paga, além do aluguel, do condomínio, também o IPTU do imóvel. Ou seja, tem muitos inquilinos que no ano que vem vão ter que realmente fazer um esforço para conseguir pagar aí o IPTU, que vai ter um aumento de 100%, 150%, eventualmente até 200%. Né? Se levar em consideração que em maio já se reajustam os aluguéis, né? Então o impacto desses custos na moradia também é significativo. E isso vem na contramão do que aquilo que a gente vê até o governo federal fomentando, né, que é justamente medidas para mitigar o déficit habitacional, né, que é muito grande na nossa sociedade ainda. Agora, do ponto de vista, Gabriel, não tem entendimento, do ponto de vista da legalidade, algum problema, alguma contestação ou não? Boa noite. Boa noite, Renato, boa noite, Vicente, Fernando, professor, meu mestre Diogo, que já acompanhamos algumas batalhas juntas e tantas outras, acredito que iremos caminhar lado a lado, ombreando pelos caminhos aí da justiça e da legalidade, como hoje iremos fazer com certeza, né? Bom, Renato, eu acho que antes de mais nada, tu tocaste numa coisa muito importante bem de início aqui, que é o aumento de 30% na arrecadação do município. Eu lembro muito bem, aqui nesta bancada, acho que entrevistado por você e pelo Rafael Martini, o prefeito Júnior falou que não iria fazer aumento de impostos na gestão dele. Para além disso, em várias oportunidades ele colocava que não era preciso aumentar a arrecadação, e sim que era preciso melhorar a gestão administrativa da máquina pública municipal. Né? E quando nós somos surpreendidos já no primeiro ano de governo com essa questão, né, do plano para aumento de impostos, que não é só o IPTU através da planta genérica de valores, né, mas também neste mesmo projeto de lei do ITBI, do Imposto de Transmissão de Bens e Serviços, né? De 2% para 3%, e em alguns casos, né, 2% para 3% já significa 50%, uma matemática mais portuguesa, já significa de 50%. Se nós constatarmos que o valor que sempre vai ser declarado vai ser aquele que é o valor venal considerado na planta genérica de valores, são 123 em média, mais 50% vai dar 173%. Né? Uma conta básica assim de ponta de lápis de padeiro. Para além disso, se lembrar do SFH, do Sistema Financeiro de Habitação, que acredito, eu financiei meu imóvel assim, acredito que a maioria dos que estão aqui também, porque somos todos da classe média, etc. Né? Vai aumentar de 0,5%, que hoje é uma alíquota diferenciada para os imóveis adquiridos, para os 3%, e mais a base de cálculo que vai partir do que era ali, mais 123% na planta genérica de valores. Nós temos um problema, para além da legalidade, uma ilegitimidade
credibilidade desse projeto com a população de Florianópolis. Né? Não, a justiça tributária que se busca, do ponto de vista até da justificativa do que o prefeito mandou para a Câmara de Vereadores, é um godo, é uma falácia. Agora, o IPTU social, a Prefeitura diz que vai beneficiar 175 mil pessoas. Quer dizer, população que pagava mais e vai pagar menos, né? A população de baixa renda. Eu quero insistir nessa questão da justiça fiscal, né? Aí não se equilibra as coisas nesse ponto de vista. Renato, acho que a questão do parcelamento do solo é uma questão fundamental. De fato, se olharmos os anexos que a lei traz, identificando que imóveis serão, é ruim. A lei já tinha critérios objetivos quanto à renda. Então, assim, em média, 5 salários mínimos não precisaria pagar IPTU. Agora, mantém isso e aponta imóveis que serão isentos, independente de quem é o proprietário, independente de quanto é o tamanho do imóvel, independente se é um único imóvel. Então, isso é um problema. Na grande maioria das vezes, as indicações da Prefeitura são de parcelamentos irregulares. Estamos falando aqui de invasões de áreas públicas, inclusive em costa de morro. Então, talvez estejamos estimulando essa prática, né? Dizendo que aquela pessoa não precisa nem sequer pagar IPTU. Então, isso talvez estamos estimulando essa prática. A outra questão para mim que é fundamental é a escolha. Justiça social, ótimo. Queremos tributar quem tem propriedades que não tem condição financeira, ótimo. Mas então por que escolher isentar imóveis, terrenos de até 70 mil reais? É um valor expressivo para um terreno. A gente poderia pegar uma gleba grande de terra aqui na ilha, lotear e manter o imóvel para si, esperando a valorização, sem pagar R$1 de IPTU. Porque o terreno não tem função social naquele momento. Mas, né? Não tem função social naquele momento, o terreno que não é habitado. Que não há nenhuma condição assim, ser o único imóvel ou ter, no máximo, um outro imóvel. Não. A lei coloca condições assim, não pode ser utilizado para residências temporárias. Bom, tudo bem, mas estamos falando de imóveis, terrenos. Então, aquele imóvel que está esperando ser vendido é uma especulação. Então, acho que a Prefeitura erra quando dá isenção para esse imóvel de 70 mil reais. Agora tem a situação seguinte, você pega uma área de IPTU social cujo proprietário tem vários imóveis, o que pode acontecer, né? Um investidor pode ter inúmeros terrenos ou inúmeros apartamentos para a população de baixa renda, apartamentos pequenos, né? E ele pode ser um investidor com IPTU social, né? A gente já viu em vários momentos que o crescimento da cidade faz com que áreas menos valorizadas sejam adquiridas e depois a pessoa empreende naquele local. Ótimo. Só que da forma como a lei, o projeto está indicado, ele prevê que, independente de quem for o proprietário, ele continua pagando R$20. Então, talvez esse critério, simplesmente marcar a área, independente de quem é o proprietário, do tamanho da área, talvez tenha que ser revisto. Só para a gente ter uma ideia, eu separei uma imagem de um dos anexos do plano diretor, para a gente poder ver exatamente não sei se nós temos a imagem já no ponto, não temos aí já agora ou não? Bom, daqui a pouco. São as zonas especiais de interesse social? Isso, eu separei uma delas, tem acho que 30 e tantas imagens. Uma delas a gente pode perceber claramente uma escolha equivocada. Uma área muito próxima da beira-mar. Bom, depois a gente olha direitinho na imagem. Quer dizer, em parte do terreno é área nobre, outra parte é IPTU social. Então assim... A gente vai mostrar isso daqui a pouco. Isso, daqui a pouco a gente olha. Agora, ainda com relação ao impacto disso, né? O cidadão que achar que o seu aumento... Vai lembrar que o projeto não foi nem aprovado ainda, tá? Mas a gente está discutindo a polêmica. O prefeito disse que ele terá direito... num pró-cidadão para rediscutir, para contestar o aumento. Quem é que ganha nessa história? Qual é o poder de argumentação que ele vai ter para apresentar à Prefeitura? Eu imagino que se fôssemos fazer um levantamento de percentuais, eu acredito que nem 10% da população pede a revisão do lançamento do tributo. A nossa consolidação da lei tributária era bem clara em não só especificar a regra matriz da tributação no aspecto quantitativo, que seria o valor venal, lê-se o valor de compra e venda à vista. Também é clara a identificar os pontos e as zonas
que terão esses aumentos, os índices de redução. Quem olhar à primeira vista a consolidação, principalmente da 232, 233, 234, 35 do Código da nossa consolidação da lei tributária, vai olhar uma fórmula draconiana, mas ela não é difícil de se interpretar, porque indo em cada dispositivo que a própria lei apresenta, se pode calcular o tributo e só fazer a divisão através de uma divisão e multiplicação dentro da própria fórmula que é apresentada tanto no sítio eletrônico da Prefeitura quanto na própria lei. Ocorre que é muito difícil do contribuinte parar e fazer todo o levantamento, até porque não tem todos os dados apresentados, vamos dizer, na sua mão, o que vai depender de pesquisa. Hoje em dia é bem verdade que o sistema da internet nos possibilita fazer o levantamento. Isso é voz corrente, em que é muito difícil não só a municipalidade não errar, como é muito difícil um contribuinte bater as portas do próximo cidadão e não ter êxito na sua reclamação, porque o erro é inerente, até porque a fórmula ela é complicada. Pois é, e aí o seguinte, o cidadão não tem conhecimento dessa fórmula, e ele pode chegar com um advogado no pró-cidadão? Pode. Porque o pró-cidadão é esfera administrativa. Sim. Ele não concordando, procurando a justiça, é possível a tempo rediscutir o valor do IPTU? Renato, não só pela minha natureza, como advogado, eu não digo que ele pode, ele deve. A nossa lei é complicada. O especialista, o conhecedor dessa área é o advogado, independentemente de uma esfera administrativa, independentemente de uma esfera judicial. A nossa cultura nacional, a nossa cultura brasileira é muito no sentido do advogado muito relacionado ao contencioso judicial. Sim. Mas nós, falando aqui com o Vicente, com o Gabriel, a gente é suspeito da necessidade, da indispensabilidade do advogado em todas as esferas. E é o que a gente luta. Bom, é o seguinte, nós temos aí a imagem, né? Selecionada. Vamos dar uma olhadinha ali. Vamos ver então, pode ser? Agora, ok, tá aqui, ó. Pode ser nessa... Isso. Aqui a gente, à nossa direita aqui, a gente está vendo ali a beira-mar, né? Ali, aqui perto do Gabriel ali está a beira-mar. A gente, um pouquinho mais para cima, a gente tem ali um finzinho do Tribunal da Justiça Federal, do lado da OAB, e do lado a gente tem 4 prédios que saem ali da beira-mar, hoje ocupados pelo Ministério Público Federal. A gente nota que os 2 prédios da frente estão fora do IPTU social, mas os 2 prédios de trás estão dentro do IPTU social, cada um vai R$20. Tudo bem, pode ter sido um erro, pode ser, mas eu também não conferi os outros imóveis. Então, assim, o desenho dessa linha representa muita coisa, não se pode errar tão grosseiramente. Quer dizer, os 2 blocos da frente, ali os primeiros, nós temos a majoração, teremos a majoração. Sim, esses prédios terão uma majoração significativa. Né? E os 2 de trás, quer dizer, do lado. É o mesmo empreendimento, né? É o mesmo empreendimento, né? É o mesmo condomínio. Esse é um dos anexos da proposta de lei. IPTU social, ou seja, nós estamos falando da forma como a lei está colocada, não interessa quem é o proprietário dos 2 prédios, não interessa se são várias pessoas, se é uma só, cada um vai pagar R$20. Então, sim, nitidamente tem alguma coisa equivocada. E essa conta vai sobrar para o resto que está fora da linha, né? Tá, mas aí nesse caso, né, do ponto de vista de gestão, se for feito esse fatiamento da cidade social, aumentou, não aumentou, valorizou, não valorizou, é uma interpretação complicada, é um trabalho meticuloso. Renato, vamos olhar para o lado. A gente está vendo ali uma área que hoje tem várias casas menores, que hoje se justificaria o IPTU social. Mas vamos imaginar que amanhã o Fernando compre aquela área toda. Ele vai para empreender e faz um grande empreendimento lá, torço por isso, Fernando. Ele vai continuar pagando R$20 até que se modifique a lei, porque não tem nenhum outro critério exigido para ele. Então nós estamos falando de uma lei que ela, ao longo do tempo, ela vai gerar problemas. Não foi bem pensada. Quando tu colocas como único critério a definição das linhas, eu acredito que a gente vai ter problema aí ao longo do tempo. Aí é bem interessante. Então, 2 blocos com aumento consistente, os 2 de trás, aí teremos o IPTU social. Ali, no caso, seria o pagante R$20. Seria R$20 por inscrição imobiliária. A gente não dá para saber se cada sala tem uma inscrição, se o prédio inteiro tem uma inscrição, mas não é isso que isso não... Cada sala tem, né, na individualização. Né? Talvez tenha individualizado, talvez não. Foi incorporado. Bom, seguinte, vamos fazer o seguinte, nós avançamos um pouquinho nesse bloco inicial, vamos para o intervalo e daqui a pouco quero propor o seguinte debate. Bom,
Se a linha é fazer justiça fiscal, correto é tributar o imóvel com essa diferenciação ou a renda? Até já.